Olá, olá, estamos avançando no nosso plano de leitura da Bíblia, estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano. Eu quero dar as boas-vindas a você e você que está chegando, você que é novo aqui, tá? Quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, tá? Aperta a notificação aí, o sino de todas, para você ser avisado. Todos os dias nós estamos liberando os capítulos do dia do plano de leitura anual às 7h07 da manhã, tá bom? Agenda o seu horário e já libero. Ah, não posso esse horário. Ouve em outro horário. Mas não perde o dia e nem esse alvo de lermos a Bíblia inteira durante esse ano. Os capítulos de hoje estão no livro de Êxodo, capítulos 10 e 11, e Marcos, capítulo 1, iniciando aqui o livro de Marcos. Vamos nós? Junta aí, chama o filho, a família, tá bom? E vamos a palavra de Deus nesse momento, na presença do nosso Deus. O verso 1 de Êxodo 10, a palavra nos diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles, e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas, depois da tempestade de granizo, e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele, vão e adorem o Senhor, seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre o seu território de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito e jamais houve outra igual. Pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores, nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado, apenas mais esta vez,
e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas, havia luz, como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nem um casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus, e só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração e o faraó se recusou a deixá-lo sair. Fora daqui, gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei seu rosto novamente. Finalizamos aqui o capítulo 10 de Êxodo e vamos ao capítulo 11. A partir do verso 1 de Êxodo nós lemos o seguinte. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó os deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva, mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito. Um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando: por favor, vá embora. Saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos. Por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó. Mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. E aqui nós finalizamos o capítulo 11 do livro de Gênesis e os capítulos do Antigo Testamento. Vamos a Marcos? Primeiro capítulo, abrindo hoje a leitura do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, e lemos a partir do verso 1. A palavra diz o seguinte:
Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se com o profeta Isaías, como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava: O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Verso 16. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. E no mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum e quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu-o Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo.
Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. E Jesus respondeu: devemos prosseguir para as outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Verso 40. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. E nós finalizamos aqui o primeiro capítulo do livro de Marcos e os capítulos de hoje, né, do Novo Testamento e do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Eu vou orar por você, abençoar seu dia, tá? Mas antes eu quero pedir que você não saia daqui sem deixar o seu like aí. É muito importante, tá? Que você lembre de compartilhar. Olha, a palavra diz que de graça dai o que de graça recebestes. E a palavra de Deus é a maior dádiva que nós temos da parte do Senhor. Ela cura, salva, ela liberta. Por isso abençoe muitas vidas compartilhando dessa palavra, ok? Quero orar por você. Pai, nós te louvamos. Senhor, nesse momento aqui, Pai, uma chuva cai. Senhor, e com essa chuva, eu quero te pedir, Senhor, que ela venha não só, Senhor, regar a terra, que não só ela venha abençoar a nossa terra, mas que ela abençoe os lares nesse momento. Que essa chuva, Senhor, venha sobre as famílias. Deus, venha, Deus, lavar, meu Pai, toda sujeira, toda confusão, toda briga, Senhor, tudo aquilo que traz desunião na família. Nós cremos num avivamento que está sendo produzido pela palavra, Senhor. E esse avivamento, Malaquias descreve, declarando, dizendo que esse dia virá, trazendo conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu declaro, Senhor, nesse dia, no nome de Jesus, paz sobre as famílias, sobre os lares. O seu casamento não vai acabar. Nós declaramos um novo começo e declaramos a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você viverá a partir de hoje os melhores anos da sua vida. E eu declaro, profetizo, os próximos 7 anos serão os maiores anos da sua história. Deus tem preparado coisas poderosas para a sua família, para os seus filhos, para a sua vida, para o seu ministério. Mas que ministério, você pode perguntar? Você tem recebido de Cristo, de Deus? Então ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos. Nós temos um chamado de Deus: evangelizar as vidas, abençoar as vidas. É por isso que nós estamos aqui usando esse meio, a tecnologia, para que ela chegue a você e você envie para mais outras pessoas, continuando essa corrente de amor, evangelizando vidas, falando das boas novas de salvação, que cura o homem, que liberta o homem, que transforma o improvável, o mais vil pecador. Essa palavra e o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, ela cura, transforma esse homem. Eu quero te abençoar com muita paz nesse dia, em família, ao sentar à mesa, uma provisão sobrenatural, a despensa cheia, sua geladeira suprida.
mas não só a provisão material, mas a provisão sobrenatural com unidade, com paz sobre a tua casa. Que você e a sua esposa, o casal, se entendam, andem em consenso, em harmonia, em entendimento e paz. Nós declaramos um grande mover de perdão, de arrependimento sobre o seu lar. Que o avivamento que nós oramos e buscamos, ele parta, ele aconteça a partir de nós, de dentro dos nossos lares, e toque muitas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, lendo a Tua palavra. Que essa semente que é tão poderosa, Senhor, produza os frutos para o qual a Tua palavra foi designada. Que hoje, ainda hoje, essa casa veja os Teus sinais, os Teus prodígios e Tuas maravilhas. Nós oramos os abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê e recebe, diga aí amém, e glória a Deus, e aleluia. Olha só, um beijo grande no seu coração. Eu quero deixar um último convite. Todos os dias, às 23h30, aqui no nosso canal, nós estamos com oração da noite, fechando a noite. Quantos testemunhos de pessoas estão dizendo que estão dormindo melhor, que a ansiedade foi embora, que o medo, o pânico está saindo das suas vidas. Isso é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Então você é nosso convidado todo fim de noite, tá bom? Um beijo no seu coração, fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.